Fala galera do Nuvem de Valores, 8 de maio de 2023, segunda-feira. Nesse vídeo vou trazer o gráfico do petróleo Brent, que ele voltou a trabalhar abaixo dos 80 dólares. Acho importante a gente estar alinhado também com o gráfico do petróleo e depois, posteriormente, trarei para vocês Prio 3 e 3R Petróleo. Lembrando que são apenas estudos gráficos com algumas médias, outras ferramentas de análise e principalmente com as nuvens de Ichimoku. Não é recomendação de compra e nem de venda de ativo. Começando aqui com o nosso petróleo, aqui voltamos a trabalhar abaixo dos 80 dólares, gráfico semanal na tela. Me chama muita atenção porque a gente continua fechamentos abaixo das nuvens de Ichimoku, sem novidades. O Brent vem fechamentos semanais abaixo das nuvens de Ichimoku desde a semana de setembro, aqui 5 de setembro de 2022, quando ainda negociava na casa dos 92 dólares. Percebam que a média verde-limão, que é a nossa média mais rápida do nosso canal, a nossa média Tenkan de 9 períodos, cruzamento de venda acima das nuvens, é o cruzamento de venda fraca. Desde então o ativo foi renovando suas mínimas, cada vez com topos mais baixos, sem grandes novidades. A gente alertou aqui no canal, trouxe uma hipótese de uma região de fundo, porque essas duas médias amarelas são as nossas médias de 200, exponencial de 200 e aritmética de 200. Veio aqui fazer um fundo mais ou menos na semana de 20 de março de 23. A semana passada a gente fez novamente uma mínima aí na região dos 71, 72 dólares, próximo à aritmética de 200. A gente volta a trabalhar novamente entre a exponencial e a aritmética de 200. Chama atenção que nas últimas semanas, quando a gente trouxe para vocês até uma notícia da redução da produção de petróleo por parte da OPEP, para quem não viu ainda esse vídeo que a gente fez, eu vou deixar na descrição, nos comentários. É um vídeo bem curto para ficar alinhado com a questão macro também da questão do petróleo. A gente teve um gap, forte gap de alta aqui no petróleo. A gente tentou trabalhar acima da nossa média vinho de 26 períodos de Ichimoku, essa média aqui muito importante para o nosso canal. Ela é uma média de 26 períodos, uma média intermediária. O interessante é sempre no semanal, para quem pensa operar na ponta compradora, a gente está com fechamentos acima dessa média vinho. Percebam que ela fez um fechamento acima da média vinho na semana de 10 de abril e depois, na outra semana, ela já fechou abaixo, veio fechar o gap e veio aqui testar novamente exponencial aritmética de 200. Por mais que tenham previsões, analistas até falando acerca do petróleo, assim como eu já trouxe aqui no canal, petróleo, quem sabe, no segundo semestre acima de 80, 90, 100 dólares, o gráfico aqui realmente semanal não fica interessante ponta compradora, né? Por quê? A gente vem testar novamente aqui o fundo e por hora, tá? Estamos ainda na segunda-feira, mas por agora ainda não temos uma força compradora para realmente a gente começar a trabalhar realmente, que é uma região de suporte. É muito fácil falar que é suporte depois que já foi embora. Aí qualquer um pode analisar o gráfico. Mas por agora a gente tem, olha só, um DMI aqui, desde 14 de novembro de 22, vermelho acima do positivo e um ADX ganhando força. Ou seja, a gente tem uma tendência de baixa pelo DMI, a gente tem o cruzamento de venda no Ichimoku, volta para exponencial aritmética de 200, por hora não encontramos a força compradora, tá? A gente gosta de ficar analisando também para vocês aspectos macro, tá? A gente vai trazer agora a Prio 3 e a 3R para vocês, mas por hora o que a gente gostaria de ver essa semana aqui, pelo menos no petróleo, a gente fechar a semana no mínimo aqui acima dessa exponencial de 200, que estaria aqui na região dos 77,83 dólares, para quem sabe realmente ser uma região de suporte aqui, a região entre os 77 e mais ou menos os 70 dólares, tá? Para a gente realmente ter um petróleo marcando um fundo, quem sabe se valorizar aí nas próximas semanas e meses, para realmente ajudar a impulsionar o cenário macro aí das petrolíferas que trazemos para vocês. Não é recomendação, apenas uma análise aí para a gente ficar alinhado. Vamos continuar agora o vídeo trazendo os principais pontos da Prio 3 na tela. Continuando o nosso vídeo agora com o Prio 3. Prio 3 nessa segunda-feira, fechamento em alta de 0,64%, fechamos nos R$ 34,51. Agora vamos trazer os principais pontos para essa semana. A gente continua com fechamentos no semanal acima das médias de 280 e 50, acima das nuvens de Ichimoku. No entanto, a gente permanece com um fechamento abaixo da nossa média vinho, que é muito importante aqui para o nosso canal, nossa média de 26 períodos de Ichimoku, e também continuamos, né, com cruzamento de média verde-limão abaixo da média vinho. Seria um cruzamento de venda fraca, não é recomendação de venda, não falo sobre recomendação, é apenas trazendo o momentum aqui
do ativo para vocês. Enquanto a gente permanecer com esse cruzamento média verde-limão abaixo da média vinho, a gente continuaria ainda com um momento, tá, mais baixista, pelo menos por essas médias, mas pelas nuvens a gente ainda permanece com um movimento mais altista. Porém, a gente gosta de ver sempre o ativo acima das nuvens e acima da nossa média Kijun, tá? A nossa média vinho aqui do canal. Então, para voltarmos a fechar aqui acima dessa média vinho, essa semana ela permanece aqui na região dos R$ 36,40. O ideal é um fechamento acima dos R$ 36,40 nessa semana ou na próxima semana, e também uma renovação de máxima, já que na semana de 10 de abril fechamos aqui acima da média vinho. Percebam, depois ela perde a mínima e ela volta a fazer novas mínimas. A semana passada fechamos em queda de 1,32%, mas no entanto nos chama a atenção que algumas semanas, desde a semana de 10 de abril de 23, a gente permanece ainda com fechamentos acima da média verde-limão. Então, nossa média verde-limão, no momento, ela vem servindo como uma espécie de suporte. Para essa semana do dia 8 de abril, vou deixar até aqui marcado, a nossa média verde-limão estaria na região dos R$ 33,10. Então, vamos trabalhar com a hipótese de que não podemos fechar abaixo, de preferência abaixo dessa média verde-limão. Então, por quê? Porque ela vem servindo como suporte no gráfico semanal. Um fechamento ideal, tá, pelo Ishimoku aqui nosso, seria um fechamento acima dos R$ 36,40. Lembrando que são apenas estudos gráficos, não é recomendação. Aqui no canal não fazemos recomendação. A gente ainda continua aqui no gráfico semanal com um DMI, aqui o indicador que a gente gosta de utilizar junto com o Ishimoku. Ao DMI negativo desde a semana de 27 de fevereiro de 2023, a gente continua ainda com cruzamento com uma direção aqui semanal mais baixista. A gente observa que o ADX vem perdendo força, ou seja, a tendência baixista não vem crescendo no sentido de ganhar força, mas ela continua predominante o movimento aqui baixista. O ideal é quando a gente tem um DMI positivo também cruzando o negativo, indicando uma probabilidade de um movimento mais altista aqui no gráfico semanal pelo nosso DMI, tá? Uma coisa que nos chama a atenção, que a gente trouxe também para vocês, o nosso indicador aqui, o Money Flow Index com o nosso FR, ele marcou uma região aqui de sobrecompra. Percebam que ele foi renovando os seus fundos. Vamos deixar até aqui marcado, desde a semana de 7 de novembro de 22, percebam esse candle aqui mais ou menos de máxima de R$ 38,75. O ativo até chegou a renovar suas máximas, mas cada vez fazendo fundos mais baixos para o nosso indicador aqui, indicando um enfraquecimento, tá, na força de comprador aqui do ativo. Seria interessante no semanal da April 3 a gente ver o ativo começar a ganhar novos topos e principalmente algum rompimento anterior de topo relevante, tá? A gente vai continuar analisando aqui o Money Flow Index para vocês. A gente no momento estamos aqui numa região entre 27 e 30, mas muitos traders utilizam a região de 20 por Money Flow Index, uma região de sobrevenda, e de 80 de sobrecompra, tá? Alguns traders vão utilizar 30, assim como utiliza a região de 30 para o FR, porém outros, repito, região de 20, tá? O que a gente não gostaria de ver é o ativo realmente perdendo a média verde-limão, senão aumenta a probabilidade de ele testar novamente a exponencial de 50. No semanal, para essa semana, a exponencial de 50 estaria por hora na região dos R$ 32,31 e a aritmética de 50 na região aqui dos R$ 31,81 por hora. São essas informações que temos para vocês referentes a April 3. Fizemos vídeos também da April 3 referentes a preços-alvo, fiz o fechamento mensal de abril. Para quem não assistiu ainda, é importante também assistir esses vídeos para ficar com o máximo de informações para a tomada de decisão de vocês. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, para ajudar nosso canal, se inscrevam também. Vamos continuar agora com a análise de pontos principais da 3R para essa semana. 3R na tela. 3R nessa segunda-feira fechou nos R$ 32,60, alta de 3,72%. Vamos trazer agora alguns pontos importantes para essa semana do dia 8 de maio. E o que temos aqui? A gente sempre gosta de mostrar o gráfico da 3R e alertar sobre a lateralidade do ativo. A gente gosta de estudar as nuvens de Ishimoku aqui no canal e ela funciona melhor quando o ativo está em tendência. Porém, a gente vê aqui que um movimento claro de lateralidade, região de topo, de resistência próximo dos R$ 50, região de suporte aqui próximo dos R$ 26, R$ 27, o ativo desde que a gente tem a série histórica aqui de começo de novembro, ou seja, um movimento lateral do ativo. O Ishimoku funciona melhor um ativo em tendência, não seria o tipo de trade ou de ativo que a gente buscaria aqui, pelo menos com o Ishimoku, mas a gente mesmo assim traz a análise para vocês. A gente observa que a semana passada teve um fechamento interessante,
Por quê? Retomamos pelo menos a média mais rápida do nosso canal, nossa média verde-limão de 9 períodos atencando o Ichimoku. Fechamos aqui nos R$ 31,43. Então o ponto dessa semana, o mínimo que a gente espera da 3R, ela manter o fechamento aqui semanal dela acima da nossa média verde-limão e ela estaria essa semana aqui na região dos R$ 29,49. No entanto, a gente continua com fechamento abaixo ainda das médias de 80, abaixo das médias de 50 e principalmente abaixo da nossa média vinho de 26 períodos de Ichimoku, que mais nos interessa aqui no canal, que ela estaria na região dos R$ 37,67. Então estaríamos ainda abaixo dessas médias, lembrando que é um movimento lateral. Então faz mais sentido você comprar em alguma região de suporte, vender próximo a regiões de resistência e também alerto que a gente teria ainda o nosso DMI aqui, indicando uma possível direção de preço mais baixista. Por quê? Vermelho aqui, cruzamento acima do verde, ele está ainda acima, o DMI negativo acima do positivo. Então, indicando uma possível direção de preço ainda mais baixista. A gente gostaria de ver quando o DMI positivo, cruzamento acima do negativo no nosso semanal. A gente chama atenção também no nosso Money Flow Index, cada vez fazendo fundos mais baixos, topos mais baixos. E a gente vai ficar aqui alerta em algum momento que ele indicar algum rompimento de topo anterior para indicar também uma existência de algum fluxo comprador aqui para vocês, tá? Essa semana pode ser uma semana importante, porque a gente pode, quem sabe, dependendo do fluxo comprador, fechar acima do topo anterior aqui que a gente teve em 10 de abril de 2023. Foi uma região aqui mais ou menos dos 34, tá? Aqui do nível do nosso Money Flow Index, quem sabe essa semana tendo uma semana forte, finalmente algum topo anterior aqui do nosso indicador sendo rompido, um fechamento acima dele, tá? Lembrando que são apenas estudos, o 3R é um movimento mais lateral, fica mais difícil de trazer algum estudo aqui com o Ichimoku para vocês, mas mesmo assim trazendo no mínimo, então a gente gostaria de ver o ativo continuar fechamentos acima dos R$ 29,49 semanal. Nos próximos dias e semanas vamos trazer novamente os gráficos da 3R, da PRIO e outros ativos. Não deixem também de ver os fechamentos semanais e mensais aí para ficarem sempre mais afiados e começar a entender o nosso modelo que a gente está propondo aqui para vocês. Lembrando que são apenas estudos, não é recomendação. Espero que tenham gostado. Forte abraço e bons investimentos.